Olá pessoal, tudo bem? Quero apresentar para vocês, né, e fazer um vídeo técnico de todas as configurações do nosso novo termômetro, né, Wi-Fi Smart Life. Então, que é um novo produto que a gente está lançando. Então, eu vou demonstrar para vocês toda a parte técnica, como ele vem, como configura, como instala o aplicativo. Então, eu vou começar a demonstrar tudo isso para vocês, tá? Então, o termômetro ele vem nessa caixinha, né? Você vai abrir ele, né? Vai tirar ali as pilhas que já acompanham ele. Vai tirar, vai vir esse papel aqui que protege ele, né? Tem manual em inglês também, mas tem o nosso manual em português que também vai acompanhar o produto, né? Vai tirar ele desse pacotinho. Ele também acompanha, né, o ímã para você colar aqui, colocar em qualquer parte metálica. Vem um para que você consegue tirar a cola de um lado, tirar do outro, e você consegue, né, fixar ele, deixar ele fixo. E vem também a partezinha de plástica, né, que você consegue apoiar depois o cabo do sensor. Então tudo isso aqui é para auxiliar, né, na fixação do equipamento. Então o equipamento é bem simples, você vai tirar a tampinha, vai vir as pilhas, né, você vai abrir, cuidar sempre a polaridade, né. Então você vai colocar aqui, colocar as 3 pilhas, viradinho nas 3, e aí vai colocar a tampinha, certo? Aqui ele já vai ligar, né? A hora, como ele não está nada configurado, ele já está mostrando a temperatura que está o equipamento, né? Essa caixinha aqui está marcando 23,2, 63% de umidade, e essa temperatura que está mostrando aqui é a temperatura que a minha probe aqui está lendo, que esse sensor aqui da ponta está lendo, certo? Então agora eu vou demonstrar para vocês como conectar ele na internet, tá? Então vocês vão, aqui no manual de estudo também direitinho, ó. Então vocês vão baixar esse aplicativo que é o Smart Life, que eu vou mostrar agora para vocês aqui, depois vai estar na telinha aí gravado para vocês. Então eu vou vir aqui, eu tenho o meu é Android, né? Vou vir na Play Store, vou vir aqui e vou procurar, né, Smart Life, que eu já tinha procurado, vou instalar ele. Então ele vai instalar lá o meu aplicativo, que é um aplicativo que vocês vão ter acesso a todos os dados que está no termômetro, tá? E os dados que você precisa. Então vou esperar ele instalar aqui. Que ele instalar, a gente já vai fazer toda a configuração dele. Então todas as informações que eu estou comentando com vocês, estou explicando aqui em vídeo, elas estão todas no manual, né? No manual também, todo esse vídeo explicativo vai estar o link no YouTube, QR Code para você olhar esse vídeo das configurações, né? E também o QR Code para você baixar o aplicativo. Vamos lá, ver se já baixou, está instalando aqui meu aplicativo. Então aqui já está instalado, eu vim aqui, vou abrir ele, né? Já está aqui, ó, Smart Life, vou clicar nele, né? Vou aceitar, e aqui diz assim, ó, se eu já tenho uma conta existente, eu acesso com a minha conta. Se eu não tenho, eu preciso registrar. Então você vai criar um cadastro ali, né? Vai botar o seu e-mail, botar seus dados ali e registrar uma conta. Vai lá fazer a verificação, vai mandar um código lá para o seu e-mail e você faz esse registro lá. Como eu já tenho configurado aqui, vai puxar aqui, ó, a minha conta, né, que é a conta da Valmor, né, e eu vou entrar aqui através da minha conta que eu já tenho. Então aqui eu já tenho todo, vai vir todos aqui, eu só vou, ó, clicar em entendi, e depois eu vou demonstrar para vocês aqui alguns detalhes importantes. Detalhes importantes, assim, que eu acho para facilitar até o entendimento de vocês. Aqui ele já sai nessa tela aqui, ó, que tem um monte de coisa, como esse aplicativo ele abrange para vários equipamentos, ele tem várias coisas que vocês podem usar, mas para esse termômetro aqui, você vai usar coisas mais simples. Então, a primeira coisa que eu faço aqui é editar a tela. Eu não quero que apareça todas essas coisas na minha tela, então eu vou editar, vou clicar em editar e, ó, vou fechar, vou clicar no menos aqui, ó, do consumo, vou clicar no menos aqui da IA e vou clicar aqui no não incomodar também aqui e vou concluir aqui em cima. Certo? Vai ficar aparecendo só isso para mim. Vou fechar essa telinha também e vai ficar aparecendo só a parte de temperatura aqui para mim, que é o quê? É onde está a localização do meu equipamento, tá? Então, do meu equipamento não, do meu telefone, da onde está, qual localidade que eu tô. Se eu clicar aqui, ó, eu posso clicar em alterar a localização, ó. Vou botar a localização que eu tô agora, né? Então, eu permito, né, durante o uso do app, ele vai buscar a minha localização, que é aqui em Porto Alegre, né, na Valmor, e eu vou dar confirmar. Então, ela vai puxar todas, né,
a umidade que está em Porto Alegre, a pressão do ar, a velocidade do vento, todas essas informações ele está pegando através de informações disponíveis na internet, certo? Então, o que eu quero fazer agora? Eu quero adicionar o meu termômetro aqui no meu telefone. Como é que eu faço isso? Eu vou, primeiro, deixar o meu Bluetooth conectado e vou conectar também a minha rede Wi-Fi, certo? Então, deixei ele conectado à minha rede e deixei o meu Bluetooth também conectado. Já está conectado na rede. Eu vou vir aqui nesse sinalzinho de mais, eu vou vir aqui adicionar dispositivo. Vim aqui, adicionei o dispositivo, já está, só vou fechar. E aí o que eu vou fazer? Eu vou adicionar manualmente. Como é que eu adiciono esse sensor aqui manualmente? Eu venho aqui em sensor de proteção e vou selecionar esse sensor aqui, ó, sensor BLE mais Wi-Fi. Vou conectar nele, né? Vou dar o OK aqui. Mas antes de eu seguir para a próxima etapa, eu preciso fazer que com esse sinalzinho que tem de Wi-Fi aqui, eu preciso que ele fique piscando. Tá, tá vendo que ele começou a piscar aqui. Então eu preciso, ó, tá vendo que ele tá piscando bem rápido? Ó. Agora eu vou dar o próximo aqui, ó. Né? Deixa eu ver, acho que eu não ativei o Bluetooth. O Bluetooth já está ativado, vou dar o próximo. Deixa eu ver aqui. Aqui eu vou ter que... É que eu não tinha concedido a autorização para ele. Agora eu vou dar continuar e vou ter que permitir o meu Bluetooth para poder buscar ele, né? Então vou dar OK, ó. Ele já buscou e está pedindo para mim botar a senha do meu Wi-Fi. Então eu vou botar a senha aqui do Wi-Fi que eu tô aqui, que é a senha da minha rede, né? Vou dar OK, salvar e vou esperar ele conectar aqui. Então essa minha rede aqui eu vou conectar também nessa outra aqui que eu quero, que é a mesma senha. E ó, ele já está com o meu sensor aqui adicionado, né? Então ó, tá aparecendo ali, ó, sensor sendo adicionado. Tá vendo que tá correndo uma barrinha de tempo aqui, ó? Então o termômetro está sendo adicionado. Não sei quanto está sendo adicionado aqui, cuida para ver se tá piscando esse Wi-Fi aqui. Daí se não estiver piscando, só aperta o botãozinho, ó. Já está adicionado com sucesso, ó. Ele estava se comunicando, agora foi. Concluído, né? E agora o termômetro já está adicionado ao meu aplicativo aqui, certo? Ó, já veio para a minha tela, então vou voltar para a minha tela. Lembra que só tinha esse aplicativo aqui, só tinha essa aba aqui, que era da minha temperatura que ele pega da internet. Agora eu tenho o do sensor, ó, que é desse termômetro aqui. Então ele já está me mostrando, ó, 25.3 tá a minha temperatura e 24.5 tá a minha probe. Aqui um detalhe interessante que é o quê? Ó? O que acontece? Isso aqui sempre, a comunicação do termômetro com o aplicativo, ela sempre vai se comunicar de 1 em 1 hora. Então você vai ver que de vez em quando vai aparecer essas diferenças, ó. Aqui está marcando 25.3, aqui 25.6. Aqui está marcando 24.5, 24.5, ok. O que acontece? A comunicação só vai ser instantânea, eu digo assim, de 3 ou 4 minutos, se essa temperatura aqui, se essa alteração de temperatura for maior que 0,5 graus. Ou seja, se alterar, pode ver, ó, já alterou aqui, ó, já se atualizou. Então, quando você tem essa diferença muito grande de mais de meio grau, ele vai comunicar na hora com você, ou seja, dá 2, 3 minutos, ele já vai comunicar. Se não, as comunicações dele, se for alterou 0,1 grau, 0,2 graus, ele vai comunicar de 1 em 1 hora, porque não é uma margem tão grande que ele precise, que vai fazer uma diferença ou precise te comunicar. Então, esse termômetro trabalha assim, ele só vai começar a te comunicar, ele comunica toda vez de 1 em 1 hora, cada 1 hora ele comunica, mas se tiver uma temperatura muito acima de meio grau, por exemplo, tá marcando 25 graus e subiu a minha temperatura para 25.5, ele passa 5 minutos, quando ele atinge essa faixa de temperatura, ele já te comunica. Então isso também tá descrito aqui no manual, tá? Então aqui ele já tá marcando temperatura da probe, a umidade que tá, e a temperatura que tá. Então a gente sempre recomenda esperar uns 30 minutos aí para ele fazer as leituras, tudo certinho, para ter uma margem melhor de leitura, né?
e de adaptação do produto. Então aqui eu vou começar a mostrar para vocês aqui outros detalhes, tá? Então vamos entrar aqui no sensor, né? Estou entrando no sensor aqui. Então o que eu vou fazer com ele? Se eu quiser clicar, eu clico aqui naquela canetinha ali do lado, ele vai carregar aqui para mim. Vou mostrar para vocês, ó, ele já carregou, e aqui o que eu consigo fazer quando eu clico na canetinha? Eu consigo editar o nome desse sensor. Eu vou botar, por exemplo, o nome dele, vamos botar aqui, vamos botar assim, ó, sensor, vou botar aqui, sensor, Wi-Fi, geladeira, sei lá, geladeira vacina, vou botar aqui, vacina, geladeira vacina, vou salvar. Como se meu sensor aqui fosse da geladeira ou das vacinas que eu estou cuidando, certo? Então ele já está alterado o nome dele ali, beleza. O que tem aqui de diferencial? Vou voltar aqui que eu gosto de trabalhar com essa tela dele aqui que é bem bacana. Você consegue criar cenas para esse sensor de temperatura, que ela está aqui descrita aqui embaixo, que é cenas, ó. Então sempre quando você acessar cenas, você consegue criar uma cena. O que é criar uma cena? É criar condições para que se o termômetro atingir determinada temperatura ou determinada atividade, ele te avise com uma mensagem. Então, como é que você faz para criar isso? Você vai vir aqui, ó, quando o status do dispositivo muda, você clica aqui. E aí você vai selecionar um dispositivo, que é o quê? Eu vou selecionar lá o meu sensor da geladeira da minha vacina. Selecionei aqui, e aqui eu tenho quatro informações que eu posso pedir para ele me avisar. A temperatura do equipamento, a umidade do equipamento, o nível da bateria, ou seja, das pilhas, e informações da probe. Por exemplo, eu vou botar da probe aqui. Digamos que a minha probe está lá dentro da minha geladeira, e o que eu vou fazer? Eu posso pedir para ele me avisar se a temperatura for menor, se ela for igual, se ela for maior, se ela estiver dentro do intervalo e fora do intervalo. O que eu gosto sempre de fazer? Eu gosto de fazer sempre fora do intervalo. Ou seja, se a minha probe, por exemplo, tiver fora de, vamos botar aqui, -2, ou tiver fora de, vamos botar aqui, 10 graus, tá? Vou botar essa aqui. Ó, então aqui ele já me diz, ó, se a minha probe de temperatura for menor que 2 graus ou for maior que 10 graus, faz o quê? Aí você adiciona uma tarefa para lá fazer. Aqui tem várias coisas, pode fazer uma automação, pode fazer um monte de ações que você pode fazer. Mas a mais simples e a mais importante que é o quê? Você precisa ser avisado. Eu quero ser avisado quando a minha temperatura for menor que -2 graus, por exemplo. Se ela ficar com -5 graus, eu quero ser avisado. E se ela for maior que 10 graus, eu também quero ser avisado. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pedir para ele me enviar uma notificação. Eu consigo te enviar a notificação por três maneiras. Pelo centro de mensagem, ou seja, eu recebo uma notificação no celular, por SMS, hoje em dia ninguém usa mais SMS, ou por lembrete de uma chamada perdida. Porém, esses dois que estão em verdinho aqui, eles são atividades pagas, tá? Então eu preciso pagar para utilizar esse. E eu não quero pagar, eu quero usar isso grátis. Então eu vou para o centro de mensagem, seleciono ele aqui e dou o próximo, certo? E venho aqui e salvo. Tá? E aí eu vou botar aqui o nome da minha cena. O que nome eu dou para essa cena? Eu vou botar aqui, ó, controle de temperatura da probe. Ou, sei lá, sensor externo. Né? Ou isso que eu estou dando, ó, externo, né, por exemplo. Isso seria uma que eu poderia chamar assim o nome da minha cena. Ou se eu quero máxima urgência, ou me antenar do que o aplicativo tá me explicando, o que eu vou botar assim, ó, atenção. Né? Vou botar aqui temperatura, probe, atenção, temperatura do sensor externo. E aí quando vir a notificação para mim, vai vir com o nome dessa cena, daí eu vou saber o que é. Então, né, já tem aqui, né? Ó, já tem uma cena aqui. Né? Vou criar agora outra. Vou criar uma outra cena aqui. De novo, selecionar meu dispositivo. Sensor da minha geladeira. O que eu vou criar a cena agora? Para o nível da minha bateria. Então, quando eu tiver minha bateria baixa, ou seja, low, eu vou pedir para ela me avisar. Então, vou adicionar a tarefa.
Vou botar aqui enviar notificação e aqui também. Vou dar próximo e aqui eu vou botar, né, vou salvar o nome da minha cena. Bateria barra pilha carga, né? Carga baixa, que daí quando vir a notificação para mim eu já sei o que é. E vou, ó, já tenho da bateria, tenho da pilha. E assim eu posso criar várias cenas. Vou criar uma outra cena aqui, por exemplo, agora, né? Eu vou botar aqui de novo. Vou vir, quero agora assim, ó, eu quero com a umidade, né? Então, se a minha umidade, vou botar também uma faixa, ó, vou botar aqui, ó, se a minha umidade tiver de, sei lá, 40% até 50%, ou menor, né? Sei lá, 30%, de 30 a 40%, eu quero que ele me avise. Então, vamos botar aqui, de novo, enviar notificação por mensagem, próximo, vou salvar e vou botar atenção, umidade, né? Eu vou salvar aqui a minha cena. Então aqui eu já tenho 3, ó. Eu tenho da atenção da umidade, pilha e bateria baixa e a temperatura do sensor interno. Então toda vez que atingir essas métricas que eu programei, ele vai vir, vai surgir uma notificação aqui no meu push de notificação e também vai estar aqui, ó. Ele vai estar aqui quando eu clicar em mim, aqui que é na minha conta, no centro de mensagens, ele já vai me avisar, né? Por exemplo, aqui eu tenho uma atenção, ó. Se a minha temperatura tiver menos que 2 e mais que 10, ele me avisa, ou seja, eu, né, pedi para ele me avisar. Então, toda vez que ele atingir isso, ele vai me avisar. Então, vai aparecer aqui nas centrais de notificações aqui e também você vai ser avisado. Outras coisas que é legal assim nesse termômetro aqui é o que? Se você clicar aqui nos 3 pontinhos aqui, nesse ícone aqui, ela tem 4 identificações. Setting aqui, quando você clica, não aparece nada. Então, você nem adianta entrar aqui que não tem nada. É para outro produto você configurar. E estatística é legal, ó. Porque o que vai mostrar para você? Aqui você não vai conseguir ver muito, porque eu liguei agora esse sensor. Mas eu vou mostrar para vocês aqui do outro, que eu já tenho instalado vários dias. Que é o quê? As estatísticas, ó. Então aqui, ó, você consegue ver do meu equipamento, ó, a temperatura do equipamento e a temperatura da probe do dia de hoje. Consegue ver, ó, do mês, tá? E consegue ver do ano. Mas esse aqui também eu liguei há pouco tempo, então consegue ver, ó, a temperatura mínima e a massa que ele pegou durante o ano e a da probe também. Mas é legais esses arquivos aqui, ó. E o que é o mais legal disso tudo? Que eu consigo exportar esses dados tudo para o Excel. Basta eu clicar nessa flechinha aqui do lado, ó, que depois eu posso até gravar no outro, ó. Digito meu e-mail aqui, né? Por exemplo, vou digitar meu e-mail ali, william@valmur.com.br. Se eu botar confirmar, ó, exportado com sucesso. Se eu for lá no meu e-mail, ele já vou ter recebido todas essas informações em Excel. Que depois a gente pode também demonstrar para vocês. E aqui, fazer na tela aqui é a mesma coisa. Se eu vim aqui em exportar, eu vou digitar o meu e-mail aqui e ele já vai, né, me mandar essa, como eu não tenho nada, né? Como eu não tenho muita informação, ele não vai mandar. Ele vai esperar um pouquinho para juntar um pouco de informação, porque ele não tem quase nada. Então, aqui você consegue enviar as estatísticas, conferir. Settings não tem nada e aqui a gente tem o alarme. O alarme, o que é? Esse alarme aqui, ele está mais fixado para temperaturas fixadas. Eu não consigo botar faixas de temperatura. Então, eu sugiro, se o cliente tem muita urgência de saber por uma temperatura, ele colocar o alarme aqui também. Então, tu vem aqui, adiciona, e aqui tu consegue colocar 3 alarmes de temperatura do equipamento, da umidade do equipamento e da temperatura da probe. Só que, por exemplo, eu vou botar da probe, vocês vemos lá que na cena eu botei uma faixa de menos 2 a 10. Aqui eu preciso botar só uma temperatura. Eu não consigo botar faixas de temperatura. Mas aqui eu vou botar, como eu tenho urgência, eu vou dizer assim, ó, para ele me avisar o quê? Se a minha temperatura, né, no caso de extrema urgência, for igual
a 15 graus, por exemplo, ele me avise, né? Então eu já adicionei que se a probe tiver igual a 15 graus, ele vai ter que me avisar. Então, além de eu ter aquela cena que eu criei, eu tenho mais essa condição aqui que ajuda a me facilitar, né? Outra coisa também aqui, ó, a umidade. Se a minha umidade estiver a mais de 50 graus, me avise também. E aqui eu vou criar um outro para a temperatura. Se a minha temperatura tiver igual, sei lá, vou botar aqui a temperatura do equipamento, não da probe, tá? Tem que aumentar o brilho da tela. Deixa eu ver aqui. Senão vai ficar... Tá. Se a minha temperatura for igual a 40 graus, vou botar aqui, me avise também a temperatura do equipamento. Então aqui eu já criei mais 3 condições de alarme para verificar, certo? Se você clicar aqui em Smart, você vai cair lá nas cenas que eu estava criando. Aqui já tem todas as que eu criei, então sugiro vocês fazer sempre, quando for criar cena, por aqui, tá? Então aqui você vai criando todas as cenas. Tem algumas outras opções também de você conectar com Alexa, com o SmartThings, né, que você consegue com o Google Assistente também, só que a gente não vai entrar. Se tiver cliente com essa necessidade, entre em contato com a gente que a gente faz um atendimento exclusivo e auxilia o cliente a conectar com essas tecnologias, né, de Alexa e tudo mais, senão vai ficar um vídeo muito longo, certo? Então, aqui tem, como eu comentei com vocês, né, a temperatura que você cadastrou para ele na localização que ele está, e aqui tem o sensor, né, que você cadastrou, que mostra a temperatura dele. Aqui mostra também bem legal o nível que está a bateria, então você consegue ir acompanhando por esse verdinho também como está. E aqui também mostra a condição de temperatura, né, então você consegue ver aqui domingo, sábado, sexta, quinta, hoje, quarta, né? Toda a previsão do tempo, que ele está pegando essa previsão do tempo da internet. Então, tem mais essa ajuda aí também e essa né, condição assim, que ele consegue demonstrar para vocês aí também a previsão do tempo, né? De como tá buscando na internet. Então, até para não ficar um vídeo muito longo, acredito que o básico assim a gente já conseguiu demonstrar para vocês, que é configurar, fazer essas conexões aí do aplicativo com o sensor, né? Então pode ver que ele já puxou o horário, ó, o horário que está no meu telefone, está conectado no Wi-Fi, ó, a bateria, a temperatura, né? Como eu comentei com vocês, né? Ele se muda muito, ó. A temperatura da minha probe está 24.2, aqui está 24.5, ou seja, 0.3 de diferença. Se eu botar a mão aqui, ó, vai subir a temperatura da minha probe. Ó, já subiu 25. Tava 24.2, 25. Daqui a pouquinho, ele não vai demorar 1 hora para mudar, ele já vai mudar daqui a pouco. Vai demorar uns 2, 3 minutinhos, aí ele já vai atualizar a temperatura aqui da minha probe, porque teve uma diferença muito grande de alteração. Então ele não vai esperar 1 hora para comunicar, ele já vai comunicar logo, né? Ele demora aí uns 2, 3 minutos, aí ele já viu que alterou demais a temperatura, ele já comunica aqui pro aplicativo. E aí, quando for essa diferença for muito pequena, ele demora, daí ele faz de 1 em 1 hora. Pode ver que a minha probe está em 28.5, que está em 24.2, vai dar uns minutinhos e ele já vai atualizar. Então, se essa temperatura, já atualizou, 28.5. Então, demorou ali 1, 2 minutinhos, é quase instantâneo, né, que ele atualiza. Se essa diferença for até 0.5 graus, ele vai atualizar de 1 em 1 hora, daí não tem necessidade. Certo? Então, aqui ó, eu já tinha programado, eu já vi que eu recebi uma mensagem, ó. Centro de mensagens, ó. Aqui já diz, ó, lembrete automático. Atenção da umidade foi acionado. Por quê? Se eu clicar aqui, o que ele me diz? Ó? Se a minha umidade for menor que 30 e maior que 40, você me avisa. Quanto é que está a minha umidade? Vamos ver quanto é que está a minha umidade. Minha umidade está aqui, né? 62, 61, ou seja, está mais que 40, como eu programei. Então, por isso que ele já me mandou uma notificação ali. Certo? Então, dúvidas que vocês tiverem, mais alguma outra dúvida sobre esse termômetro, dúvida de funcionamento, quiserem auxílio também para
fazer toda a instalação desse equipamento, configurar métricas, a gente fica fica à disposição. Aqui também tem as outras coisas que são bem legais, que são o quê? Por exemplo, aqui ele está em Celsius, né? Se você quiser passar ele para Fahrenheit, você dá 3 cliques. 1, 2, 3. Ele já vai mudar, tá vendo que apareceu o Fzinho ali? Ó. Quero voltar para Celsius. 1, 2, 3. Ele volta para Celsius, tá? Outra coisa, aqui ele tá relógio 24 horas, quero passar ele para o relógio, né? Isso aqui tá tudo escrito no manual, tá? Então, se eu quero passar ele para 12, para vez de ser 24 horas para 12, dá 2 cliques. Ó, pode ver que ele ficou 5 PM, né? Mas agora eu quero 24 horas, 2 cliques, ele já fica para 24 horas, certo? Então aqui tem umas perguntas frequentes que é bem legais. Ó. Quando as medições ficam mais precisas? Cerca de 30 minutos após a configuração, quando o dispositivo já se adaptou ao ambiente. Por que os valores da tela não coincidem com o do aplicativo? Pequenas diferenças, menos de 5 graus e menos 5% de umidade, são normais. Com que frequência o dispositivo envia atualizações? Variações de maior que 0,5 e menor é envio imediato. Variações menores, né, ele envia o relatório a cada 1 hora. O sensor pode ser usado em alimentos? Não. Essa sonda não é feita de material de grau alimentício, ou seja, eu não posso colocar numa carne ou num alimento lá para ficar controlando a temperatura, porque esse sensor aqui não é para isso, certo? Então, mais dúvidas que tiverem, qualquer dúvida que tiver sobre esse termômetro, dúvidas técnicas, a gente fica à disposição. Grande abraço a todos.